Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado A Cor da Fúria. Alerta de spoilers a seguir. O filme acontece em um mundo alternativo, onde os negros são considerados a raça superior, enquanto os brancos são desprezados e recebem empregos subalternos. Os negros são responsáveis por grande parte das descobertas científicas, pela maior parte da economia do país, e sua contribuição no campo da música, no cinema e na arte também é infinitamente mais significativa. Enquanto os brancos são considerados um problema, estão sempre envolvidos em negócios ilícitos, violência e outros crimes graves. O filme começa com um grupo de negros jantando na casa de Tadeus, um homem de negócios muito rico. Enquanto janta, Tadeus fala sobre os brancos com os seus parceiros comerciais e menciona que eles são geneticamente inferiores a eles e merecem ser privados de uma boa qualidade de vida. A cena muda então para uma fábrica de doces, onde somos apresentados ao personagem principal, que é um trabalhador da fábrica, Pinocchio. Após completar o horário de trabalho, para impressionar os seus chefes negros, Pinocchio aceita a tarefa de entregar um pacote na residência de Tadeus. No caminho, ele se depara com um bairro rico que é exclusivo para negros. Momentos depois, Pinocchio chega à entrada da residência de Tadeus e é autorizado a entrar por uma empregada branca. Tentando entregar o pacote, Tadeus sobe as escadas e fica em frente à casa. Enquanto espera que alguém receba o pacote, Pinocchio começa a olhar ao redor da grande mansão. Mas surpreendentemente ele nota a esposa de Tadeus, Megan, que está na janela nua. Tadeus, que está falando por telefone, pega Pinocchio espiando sua esposa e se enfurece. Após entregar o pacote, Pinocchio dirige até sua casa e no caminho percebe que alguns brancos estão sendo intimidados pelos policiais negros. Mais tarde ele chega em casa e faz uma tentativa fracassada de tentar impedir que os seus vizinhos mal-educados façam barulho enquanto festejam. Pinocchio então entra em casa, onde é saudado pelo seu filho pequeno, Donnie. Em seguida, a esposa de Pinocchio, Marcia, também chega lá com a sua filhinha e o recebe em casa. Juntos, eles preparam um jantar e Pinocchio promete que ele receberá uma promoção em breve, para que eles possam mudar para um bairro melhor. Enquanto isso, há outra reunião na casa de Tadeus. Uma vez terminada a conversa, Tadeus vai falar com o vice-presidente da fábrica de doces, Lionel, e sugere que ele envie outra pessoa que não seja o cara que espiou a sua esposa, para entregar o seu pacote na próxima vez. No dia seguinte, após descobrir que o cargo do encarregado da fábrica está vago, Pinocchio visita o escritório de Lionel e solicita que ele o promova. Lionel ouve seu pedido e lhe diz que ele vai investigar o assunto. Então, Pinocchio lembra do turno extra que ele tem feito ultimamente. Ele também menciona a entrega que ele fez na casa de Tadeus no dia anterior. Assim que Lionel ouve isso, ele pede a Pinocchio que se sente e o informa educadamente que ele não pode mais continuar trabalhando na fábrica. Pinocchio fica chocado ao ouvir isto e diz a Lionel que ele não pode demiti-lo sem motivo. Lionel, no entanto, tenta fazer Pinocchio entender que a decisão será boa para ele a longo prazo. Quando Pinocchio insiste em saber a razão, Lionel revela que o proprietário da fábrica, Tadeus, notou ele espiando a sua esposa quando ele foi lá para entregar o pacote. Na cena seguinte, Pinocchio pode ser visto de pé do lado de fora da casa de Tadeus, pedindo ao criado branco que o deixasse falar com Tadeus e esclarecesse o mal-entendido. A criada se aproxima de Tadeus e o informa sobre a situação, mas como ele está em uma reunião, ele se recusa a atender Pinocchio. Como resultado, Pinocchio é ignorado na entrada, apesar de ter esperado por mais de uma hora. Devastado, Pinocchio visita uma agência de emprego para encontrar um novo emprego, mas tudo o que ele pode conseguir é um trabalho mal remunerado, que não será suficiente para sustentar a sua família. Mais tarde, ao dirigir em direção à sua casa, exausto, o seu carro quebra no meio da estrada e ele é forçado a voltar caminhando. Logo depois, alguns policiais chegam lá e lhe pedem para colocar as suas mãos atrás da cabeça. Eles o forçam a descer e lhe pedem para mostrar a sua identidade, já que a sua aparência combina com a de um assaltante. Enquanto a agitação continua, alguns brancos se reúnem em torno do local e exigem que os policiais deixem Pinocchio em paz. Eles começam a jogar garrafas de vinho na polícia e, como resultado, eles se enfurecem e espancam Pinocchio antes de se afastarem. Em seguida, Pinocchio chega em casa ferido e Marcia fica chocada ao vê-lo neste estado. Pinocchio informa sobre a injustiça que acaba de sofrer e Marcia diz que o proprietário ameaçou tirá-los da casa, caso eles não paguem o aluguel em breve. Uma manhã, a família Pinocchio é acordada pelo locador, que chegou lá com 2 policiais. Após a família Pinocchio reunir os seus pertences importantes, a sogra de Pinocchio o castiga por ser um péssimo marido e o informa que não há lugar para ele em sua casa.
Deixando-o sozinho, a sogra se afasta com Masha e as crianças. Sem ter para onde ir, Pinóquio pode ser visto esperando por Tadeus do lado de fora do seu portão na entrada. Um tempo depois, Tadeus chega lá e pergunta a Pinóquio o que ele está fazendo. Percebendo que o velho não o reconhece, Pinóquio tira um revólver e o aponta para Tadeus. Ele então entra no carro de Tadeus e lhe diz que eles precisam conversar. Pinóquio lhe entrega um pedaço de papel e lhe pede que ele forneça a quantia de dinheiro ali escrita. Tadeus tenta fugir, alegando que não tem esse dinheiro com ele, mas Pinóquio o força a dirigir até um banco mais próximo. Momentos depois, a dupla chega ao lado de fora de um banco e Pinóquio ameaça Tadeus para falar com o caixa parado na janela. Seguindo a ordem, Tadeus tenta conversar com o caixa do banco e pede algum dinheiro, mas o caixa se recusa a ajudá-lo, mencionando que o banco está fechado naquele dia. Isso enfurece Tadeus e ele ameaça o caixa para chamar o seu superior, mas antes que as coisas possam aumentar, Pinóquio força Tadeus a se afastar. Depois disso, eles dirigem para uma área verde e param perto do carro de Pinóquio. Depois de trocar de carro, eles retomam a viagem, mas desta vez Pinóquio pega o volante, enquanto Tadeus é ordenado a ficar parado. Após algum tempo dentro do carro, a dupla chega ao bairro de Pinóquio, onde ele costumava morar. Aqui, Pinóquio menciona que o bairro de Tadeus é muito melhor do que o dele. Ele também culpa Tadeus pela sua atual condição miserável. Surpreendentemente, Tadeu não entende o que ele está dizendo e pede uma explicação. Ao ouvir isto, Pinóquio ri e diz a Tadeu que foi ele quem veio entregar o pacote alguns dias atrás. Pinóquio então acusa Tadeus de dar ordem a Lionel para despedi-lo. Tadeus imediatamente recusa a acusação, mencionando que ele só disse a Lionel para contratar um novo entregador. Ele então se oferece para resolver o assunto por meio de uma ligação com o Lionel. No entanto, Pinóquio recusa a oferta e decide esperar até segunda-feira, até que os bancos estejam abertos. Na cena seguinte, Pinóquio leva Tadeus a um restaurante local e compra alguma comida com ele. Ao mesmo tempo, alguns garotos brancos chegam e começam a fazer uma baderna. O dono do restaurante tenta mandá-los embora, mas os garotos se recusam a sair. Mais tarde, quando os garotos veem Tadeus, Pinóquio sugere que eles saiam dali. E ao saírem do restaurante, os garotos brancos bloqueiam seu caminho e os capturam. Pinóquio tenta pegar a sua arma, mas um dos garotos o atinge, jogando-a fora. Ao ouvir o tumulto, o dono idoso do restaurante sai segurando seu rifle e atira em um dos meninos brancos, matando-o instantaneamente. Ao ver isso, os garotos ficam aterrorizados e fogem do lugar. Enquanto isso, Pinóquio pega sua arma e se prepara para sair, mas Tadeus, que ainda está em choque com o que acabou de ver, continua olhando para o cadáver. Em seguida, Pinóquio leva Tadeus a um prédio abandonado e pede a um velho Stanley que os deixe passar a noite. No início, Stanley se recusa, alegando que tem medo dos negros, mas quando Pinóquio dispara sua arma no ar, ele relutantemente concorda. No dia seguinte, Pinóquio leva novamente Tadeus ao restaurante local próximo para o jantar. Lá, Tadeus pede a Pinóquio para deixá-lo fazer um telefonema e informar a sua família que ele está bem. Ele também diz a Pinóquio que cumprirá as suas exigências e pede a ele que o deixe ir. Entretanto, Pinóquio diz a ele que não pode libertá-lo, pois acha que ele vai informar a polícia. Momentos depois, quando Pinóquio vai ao balcão para reabastecer o seu copo de refrigerante, Tadeus foge dali e Pinóquio vai atrás dele. Na cena seguinte, Tadeus engana Pinóquio entrando em uma das instalações da casa. Depois que ele percebe que Pinóquio correu da casa, ele caminha até a porta e bate algumas vezes. Quando ninguém abre a porta por um tempo, Tadeus quebra o vidro da porta e entra. Lá ele encontra um telefone e imediatamente liga para sua esposa, Megan. Ele diz a ela para chamar a polícia, mas quando Megan pergunta sobre a sua localização, ele não faz a menor ideia. De repente, uma garota branca chega até ele e acha que ele é um invasor. Ela liga para o seu pai, informando-o de que alguém invadiu a sua casa. Tadeus tenta fazer com que a menina entenda que ele não é um invasor, mas a menina pega uma arma e aponta para ele. Em pouco tempo, o pai dela chega lá e, sentindo o perigo, Tadeus joga uma caixa na cabeça dele, o ferindo. Vendo isto, a menina atira em Tadeus, mas falha por 1 centímetro, fazendo com que o agressor fuja. Enquanto isso, Pinóquio ouve o disparo e corre em direção à casa. Ao chegar lá, o pai o informa que um negro invadiu a casa deles e escapou. Seguindo a direção proporcionada pelo pai, Pinóquio finalmente vê Tadeus. Depois de um bom tempo de perseguição, Pinóquio consegue pegar Tadeus com sucesso e trazê-lo de volta ao prédio abandonado. No caminho, Tadeus diz a Pinóquio que, ao invés de reclamar do seu emprego perdido, ele deveria seguir em frente com a sua vida e tentar encontrar um novo emprego.
Ele acusa Pinóquio de não aceitar as circunstâncias da vida e de tentar fugir. Infelizmente, isto enfurece ainda mais Pinóquio, e ele é obrigado a amarrar as mãos de Tadeus e amarrá-lo a um poste de madeira. Desta vez, ele também envolve um grosso pedaço de pano ao redor da boca de Tadeus para que ele não fale. Enquanto isso, a polícia chega na casa quebrada e começa a procurar Tadeus pela área. Ao mesmo tempo, Stanley chega lá e informa Pinóquio para fugir do prédio, pois a polícia está procurando por ele em todos os lugares. Ele também sugere a Pinóquio que deixe Tadeus ir, pois ele não está ferido e a polícia pode reduzir a sua pena. Apesar disso, Pinóquio é inflexível ao esperar até segunda-feira e se recusa a deixar Tadeus livre. Logo depois, quando ele olha para Tadeus, ele o encontra amordaçado e tossindo. Com medo, Pinóquio se aproxima de Tadeus e abre a sua fita adesiva e o pano enrolado em volta da sua boca. Infelizmente, Tadeus já está inconsciente, e ao ver isto, Stanley começa a arrumar as suas roupas e se prepara para partir. No entanto, Pinóquio não pode deixar Tadeus nessa condição, então ele pressiona o seu peito para reanimá-lo. Após algumas tentativas, Tadeus finalmente começa a respirar. Apesar de tudo que eles passaram, Pinóquio diz a Stanley que eles devem levar Tadeus ao hospital. Momentos depois, Tadeus pode ser visto dentro da caminhonete de Pinóquio, no caminho para o hospital. Infelizmente, o carro se avaria e para no meio da estrada. Desesperado para ajudar Tadeus, Pinóquio sai da sua caminhonete e tenta pedir uma carona para outras pessoas. Uma senhora se oferece para ajudá-los, mas quando percebe que um homem negro está sendo arrastado para fora do carro, ela dirige para longe. Sem nenhum sinal de veículos circulando e vendo a condição miserável de Tadeus, Pinóquio tira sua arma e dispara alguns tiros no ar. Ele também atira em algumas lojas próximas e quebra seus óculos, iniciando uma sirene de emergência. Momentos depois, Stanley nota a aproximação de um carro da polícia e sugere a Pinóquio que deixe o local. Pinóquio pensa em sair, mas depois de ver a condição miserável de Tadeus, ele muda de ideia e decide ficar com ele até ser levado para o hospital. Stanley tenta convencer Pinóquio novamente, mas ele se recusa e Stanley é forçado a fugir sozinho. Em seguida, os policiais chegam lá e pedem a Pinóquio para colocar as suas mãos atrás da cabeça. Infelizmente, eles notam uma arma na mão de Pinóquio e, sem questioná-lo, atiram nele até matá-lo. Tadeus está vendo tudo isso, mas não pode fazer nada para deter os policiais. Ele se sente triste por Pinóquio e começa a chorar. Na cena final do filme, Tadeus visita a casa da sogra de Pinóquio e se encontra com Marcia. Ele tenta se apresentar, mas Marcia lhe diz que Stanley já lhe contou tudo sobre o incidente. Ao ouvir isto, Tadeu oferece um envelope cheio de dinheiro, mencionando que é para sua família. Entretanto, Marcia se recusa a aceitar o dinheiro e o devolve. Então ela fecha a porta na sua cara e entra. O filme termina quando o pequeno Donnie olha para Tadeus enquanto ele dirige em seu carro. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.